Então, diga quem é seu influencer, que eu te direi quem é. Então, há um tempo eu tenho feito essa reflexão, né? Dos influenciadores, das pessoas que viralizam. Então, se você for analisar hoje em dia, quais são as pessoas que viralizam? Quem tem mais seguidores? Né? E às vezes eu faço uma reflexão assim, não ser famoso e não viralizar na internet, às vezes é uma virtude. Por quê? Se a gente for analisar, reparar as pessoas, por que as pessoas viralizam, tudo bem que tem pessoas que produzem conteúdos muito bons na internet, sobre conhecimento relacionado a uma língua, por exemplo, o próprio Paulo Ricardo, sobre o conhecimento que ele compartilha. Só que se a gente for analisar o número de seguidores, quem viraliza hoje em dia, tudo bem que tem, como eu falei, tem várias pessoas boas, pessoas que tratam realmente do conhecimento. Mas geralmente quem viraliza, por exemplo, é uma situação em relação a uma situação trágica, por exemplo, em relação a um mendigo, né? Esse rapaz, esse homem aí que ficou famoso. Então você percebe que há uma comoção na sociedade por algo trágico, né? A ideia da tragédia, né? Do ridículo, as pessoas. E ele criou a rede social e depois o Instagram derrubou e aí depois ele não tem mais rede social, mas tem pessoas que seguiam e tem pessoas que iam atrás desse cara porque ele fez fama para ter mais seguidores. Então, assim, muitas pessoas que viralizam simplesmente por compartilhar besteira, coisas sem sentido. Então, quem você segue nas redes sociais diz quem você é, o que você curte, o que você compartilha, o que você lê nas redes sociais, o que você produz, se você fica produzindo dancinha, não sei o quê. Eu particularmente não gosto de produzir, nunca fiz dancinha em TikTok nem nada. Então eu uso as redes sociais para produzir conhecimento, para agregar valor, para trazer reflexões sobre a vida, né? Então meu ócio, enquanto muitas pessoas preferem, em relação ao ócio dela, o tempo livre, né, sei lá, o happy hour dela, não seria uma ideia de um ócio criativo. O que seria o ócio criativo? O ócio criativo seria buscar conhecimento, não porque você tem uma obrigação, mas porque você entende que aquilo te move, uma vida contemplativa, né, como se você... A questão filosófica, por exemplo, de contemplar e não simplesmente ficar lendo filosofia, mas assim, quando você faz um exercício, quando você assiste algo, né, refletir sobre aquilo de uma maneira profunda, né, porque a gente tem pouco tempo aqui na Terra, de certa forma, e desperdiçar o tempo, de certa forma, curiosidades vãs, como eu diria, eu já coloquei em algumas postagens, o Santo Agostinho fala isso naquele livro, quem cita isso também é o A.D. Sartilange, no livro A Vida Intelectual. O Ortega y Gasset fala disso também na Rebelião das Massas. Apesar de ser um livro elitista, ele atesta, né, que as pessoas não se sentem angustiadas. Elas fazem parte da massa. Eu sou um homem médio, eu também sou um homem médio, eu sou um homem massa. Só que pelo menos eu reconheço isso. A maioria das pessoas vão com a massa, vão com a manada e não reconhecem. E não se angustiam e não se perguntam algumas coisas, né? Elas relativizam a verdade, tudo é relativo e elas vivem numa espécie de niilismo, não sei. Por isso que eu digo, e eu já disse em outros vídeos, eu já disse em um story, muitas pessoas, com base em uma pessoa que estava participando de uma entrevista no Brasil Paralelo sobre o feminismo, essa recente, esqueci o nome dele. Muitas pessoas se consideram conservadoras, o Brasil é um país considerado conservador, mas as pessoas não têm profundidade, não se aprofundam no catolicismo, não se aprofundam, elas meio que fazem uma mistureba de tudo. Mas no frigir dos ovos, muitas pessoas se dizem conservadoras. Mas essas mesmas pessoas conservadoras talvez não votariam hoje em dia no candidato conservador que tem milhões de seguidores, né? Apesar das pessoas dizerem que não, que é o presidente. Então, assim, quem você segue, né, o que você curte, o que você busca na internet, é o que você é. O que você vê, o que você está fazendo todo dia é o que você é. Então eu queria trazer essa reflexão, né, dos influencers. Quem é ser influencer? Se você segue a Anitta e ao mesmo tempo segue o Padre Paulo, então assim, não, para mim não tem coerência, mas é a minha opinião. Então, para mim não tem coerência, por exemplo, a pessoa ser de esquerda e ao mesmo tempo dizer que é cristã. Para mim as duas coisas não batem.
Então, eu queria trazer essa reflexão sobre a questão das redes sociais, como as pessoas estão usando as redes sociais hoje em dia, né? A ideia, eu acho que das redes sociais era para compartilhar coisas entre os amigos, não sei o que, aquela coisa mais só os amigos ali, era isso. Mas a rede social cresceu e tomou dimensões muito maiores, então as pessoas influenciam as outras. E de qualquer forma, assim, a gente sempre está imitando um ao outro, né? A ideia da mimética, do René Girard, acho que o Levinas também fala sobre isso, o Roger Scruton fala isso. E a rede social é isso, a gente tem um pequeno grupo ali e as influências que a gente segue, a gente vai sendo influenciado por essas pessoas. A questão é como você está sendo influenciado e quem é seu influencer. Diga-me quem é teu influencer, que eu te direi quem tu és. É isso, pessoal. Grande abraço.